Levíticos capítulo 6, verso 12. O que eu mais gosto de falar no início de um ano é sobre espiritualidade, sobre encontro com Deus. Porque muitas vezes os jovens se perguntam: o que eu faço para melhorar minha constância com Deus, o meu relacionamento com Jesus, o que eu faço para crescer espiritualmente? E para mim esse daqui é o segredo. Eu queria usar essa ilustração para a gente trabalhar a nossa mensagem, que está em Levíticos capítulo 6, o verso 12. Quem achou, diga amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta, e por ela está aberta eu te peço a sua orientação. Orientação do seu Espírito, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Por isso fala, Pai, através de mim, para que todos nós possamos ouvir a tua voz, e ao ouvir possamos entender e tomar decisões reais em nossa vida. Somente te peço e agradeço em teu nome, amém. O verso 12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá no altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Ou daqui o que tem a ver o texto de Deus falando para Moisés colocar uma lenha no altar com a nossa vida espiritual. Tudo. Olha só o contexto, trazendo para a nossa vida espiritual. Deus pede para Moisés: Moisés, eu quero que você coloque lenha no altar. Qual era o horário? Todas. Existe melhor horário para a gente buscar a Deus? Não tem. Antes do trabalho, da escola, da faculdade, busque a Deus. Coloque lenha no altar todas as manhãs, para que o fogo no altar permaneça aceso. Então, o que é o altar, trazendo para a nossa vida espiritual? O que é o altar? Somos nós. Nós somos o altar de Deus aqui nessa terra. E o que é o fogo? Já respondendo, né? O fogo sobre o altar. O Espírito Santo. E o que é a lenha que vai sobre o altar, que mantém o altar aceso? A palavra de Deus. Você entende? Coloque lenha no altar, para que o fogo no altar permaneça. Então repete: coloque lenha no altar, para que o fogo no altar. Coloque lenha no altar, para que o fogo no altar permaneça. Esse é o segredo. Todas as manhãs. Como está o seu ano? Como começou o seu ano? O meu ano de 2023 terminou muito mal. Minha esposa ficou o ano inteiro procurando emprego. Todos os empregos segunda a sábado. Cadastro na Cato, cadastro não sei na onde, gasta dinheiro e nada de emprego. Vai nas entrevistas, passa segunda a sábado. E ela fez um propósito: eu não vou trabalhar o sábado. Eu achei muito legal, que foi a decisão dela. E aí começou 2024. Sabe qual foi a primeira coisa que ela começou a fazer antes de cadastrar na Cato? Ela falou assim: eu vou buscar a Deus de todo o meu coração, que eu quero que Ele me responda. Eu preciso das respostas que eu tanto busco. E eu comecei a ver a minha esposa todos os dias de manhã colocando lenha no altar, para que o fogo no altar não se apague. E ela falou: tem como você pagar a Cato? Vai ser a última vez. Eu falei: que fé, amém. E aí paguei a Cato, sabe, já fica com aquilo, meu. Esse negócio não dá certo. Irmãos, ela recebeu até a última semana mais de 6 convites e propostas de trabalho. Deus falou assim: escolhe a que você quer. Ela está super feliz. E sabe, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa casa é abençoada. Não porque Deus trabalha com barganha, mas porque quanto mais perto de Deus, mais as coisas vão acontecendo, mais os milagres acontecem. Coloquem lenha no altar todas as manhãs, para que o fogo no altar permaneça aceso. Tem 2 rapazes que mais colocaram lenha para mim na Bíblia. Você deve ter os seus preferidos. Para mim foi esses 2. Daniel capítulo, abre aí, Daniel capítulo 6, e o verso 10.
Olha só, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel colocava lenha no altar, sim ou não? Sim. O cara vivia na presença de Deus, buscando a Deus. Quando ele soube que estava com um problema, para onde ele foi? Ele fugiu? Não. Quando você está com problema, eu vou para onde? Quando o trabalho não vem, eu vou para onde? Para onde eu vou quando os problemas vêm? Olha que lindo. Daniel foi para a sua casa, para o seu quarto, na sua intimidade, e buscou quem? A Deus. Ele sabia que ia morrer. Falou, eu não quero morrer, Deus, me salva. E ele já tinha o costume de buscar a Deus. 3 vezes por dia ele estava lá na presença. Era o costume dele. Mas eu tenho certeza que Daniel era um homem que tinha uma vida de oração. Sabe quando você está no ônibus orando? Sabe no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em oração? Uma vida de oração, de relacionamento, colocando lenha no altar, para que o fogo no altar não se apague. E o segundo jovem, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 80. Lucas 1 e o verso 80. Quem achou, diga amém. Lucas 1 e o versículo 80. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, até o dia que havia de se manifestar em... O menino crescia e se fortalecia no... Qual é o nome do menino? João Batista. O menino João Batista crescia e se fortalecia no Espírito Santo e viveu nos desertos até o dia que ele se manifestou e começou a pregar o arrependimento. Mas olha só, se você ler o capítulo 1 inteiro de Lucas, você vai ver que desde o ventre materno, João Batista era cheio do Espírito Santo. É tanto que quando Isabel se encontra com Maria, mãe de Jesus, no ventre, os 2 meninos, a Bíblia fala, já eram cheios do Espírito Santo. Um seria o precursor e o outro o redentor e salvador do universo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Será que eu falo para homens e mulheres cheios do Espírito Santo? E eu não estou falando de encher uma bexiga, sabe quando você enche vai crescendo? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida muda. As pessoas veem diferente no nosso falar. Nas nossas ações, a gente se preocupa com as pessoas que estão ao nosso redor. O amor. Você é um jovem, uma mulher cheios do Espírito Santo. Você pode pedir o que você quiser para Deus hoje, nessa tarde, nessa vigília. Você pode falar assim: Deus, me ajuda a arrumar o trabalho como minha esposa estava. Deus, eu quero arrumar a mulher dos sonhos esse ano. Deus, eu quero arrumar o meu marido. Deus, sabe, você quer pedir muitas coisas e eu quero também. Mas Deus, o que mais Ele quer te dar é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai mudar essa igreja. É o Espírito Santo que vai mudar a nossa casa, vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, para que nós possamos ser como João Batista, homens, mulheres cheios de Deus e do Espírito Santo. Por isso, coloque lenha no altar todas as manhãs, para que o fogo no altar permaneça. Se você for para Mateus, quando João Batista ele se levanta, o capítulo 3 de Mateus fala que ele se levantou e ele viveu cheio do Espírito Santo. Para quê? Para pregar o evangelho, a mensagem do arrependimento. O tempo é diferente, mas a mensagem continua a mesma. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa mensagem é para todos nós nessa tarde. E espere em Deus que se levantem novos João Batistas, modernos, ousados, destemidos, cheios do Espírito Santo, anunciando a esse mundo que Jesus está voltando. Lembre-se, coloque lenha no altar, para que o fogo no altar permaneça. Há uns anos atrás eu soltava pipa na minha laje.
Tem algum menino aí que a mãe deixa soltar pipa? Pipa já deu um trabalho, hein? Uma vez eu soltando pipa da minha laje, eu caí da laje, eu fui para UTI e quase morri. Então eu não aconselho ninguém a soltar pipa, porque dá trabalho. Mas eu gostava muito de pipa na minha adolescência. E tinha um garoto, meu vizinho, que soltava pipa comigo. Só que a gente soltava nos campos, tá? Quer soltar pipa? Vai para um lugar que não mate ninguém, porque é complicado. E aí nós estávamos no campo soltando pipa e a gente começou a olhar a natureza, começamos a falar de Deus naquele dia. E ele falou assim: por que você não me fala mais desse Deus aí que você segue? Eu falei: vamos estudar a Bíblia na sua casa? Aí terminamos de soltar a pipa, tomamos banho, fui na casa dele, levei o estudo, peguei a Bíblia. Olha só, soltando pipa é uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu fui para a casa dele, aí toda semana comecei a dar estudo para ele e para o pai dele. E foi indo, e terminamos os estudos, eles começaram a frequentar a igreja de Campo dos Ferreiras. Começaram a frequentar a igreja comigo. Todos os domingos eles estavam lá, quarta-feira, e eles gostavam de sentar sempre no último banco. E sempre eles estavam lá, sempre buscando a Deus. Só que eu fiz o apelo do batismo. Só que o pai não aceitava a verdade do sábado, porque ele trabalhava no sábado, e estava difícil. E eu falei: Deus tem um tempo certo para tudo na sua vida. Só que Deus está querendo provar sua fé. Conversei com ele, dei conselhos. Só que ele foi se afastando, e o pai se afastando, o filho se afastou também. E o tempo foi passando, aquele menino foi crescendo, e quando eu percebi, ele já estava envolvido com o tráfico, com os bandidos da nossa comunidade. E aí um dia eu estava saindo no meu portão, e estava chegando vários carros da polícia na porta daquele rapaz. Pegaram ele em flagrante, com um monte de mercadoria dentro de casa. E aí ele pegou mais de 10 anos de cadeia. Está preso nesse momento. Só que eu fiquei perguntando para Deus: Deus, o que eu posso fazer por esse rapaz? Que um dia eu tive a oportunidade de falar do teu amor. Deus, não é justo. Eu fiquei questionando a Deus. Eu queria uma oportunidade de que o seu evangelho fosse pregado para esse rapaz. E eu procurei o pai dele, falei: deixa eu visitar o seu filho com você. Ele falou: não pode entrar ninguém lá, a não ser a família. Eu falei: posso mandar um presente? Ele falou: pode, mas muitos presentes não entram. Eles fazem uma avaliação, até Bíblias não entram por causa da capa da Bíblia. Eu falei: manda arrancar a capa, deixa a Bíblia entrar. Aí ele falou: manda. Eu mandei a Bíblia com a capa, fiz a dedicatória na capa da Bíblia. Eu não sei se a Bíblia tinha chegado, né? Eu mandei a Bíblia e fiquei naquela expectativa. E aí um dia eu cheguei em casa do trabalho, cansado, tomei um banho, encostei na cabeceira, estava bem pensativo assim, sabe? Questionando Deus sobre a vida, sobre as coisas. E naquele dia eu estava pensando em muitos jovens assim, falei: nossa, quantos jovens estão saindo da igreja? E aí o pai dele bateu no portão. E aí ele me deu uma carta. Era uma folha de almaço, não sei quem lembra aí da folha de almaço, com 3 páginas. É grande ou não é? Toda escrita pelo rapaz. O nome dele Lucas. E eu sentei na cabeceira da cama e comecei a ler a carta. E a carta começava dizendo assim: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu vizinho Odak. Eu nem continuei lendo a carta naquele momento, eu parei e comecei já a chorar, porque eu já sabia, eu tinha certeza que o Espírito de Deus tinha ido visitar aquele garoto na cadeia. E ele continuou dizendo na carta: Odak, eu já li toda a Bíblia, entrou sem capa, mas eu estou lendo ela, é uma bênção para a minha vida aqui. Aí eu estou compartilhando com os rapazes da minha cela, eles estão estudando a Bíblia comigo. Eu vi que no final tem um estudo bíblico. Obrigado, eu terminei o estudo bíblico. E quando eu sair daqui, eu quero me batizar. E quero ser um novo jovem, para a honra e glória de Deus. Em dezembro agora, eu estava de saidinha. Eu não concordo com a saidinha, porque tem muitos que saem e não voltam. E eu fiquei perguntando: será que esse garoto está mudado mesmo? E aí ele foi na igreja, e ele voltou. Ele falou: eu vou voltar para provar para minha família, para todos os rapazes dessa comunidade, que eu sou um novo homem. E quando eu sair, Odak, eu vou ser diferente. Muitos mudam, irmãos. Então não vamos generalizar. Tem muitos que querem mudar. Tem muitos que estão lutando para mudar. Tem muitos que estão por aí e não querem mudança. Mas o Lucas escolheu mudar. Voltou e ele falou assim: eu já estou trabalhando lá dentro. Eles dão oportunidade de emprego. Estou trabalhando. E mais alguns meses eu vou estar livre dessa sentença. Ele falou: é muito difícil passar 10 anos de uma cadeia. Mas eu encontrei Jesus naquele local. E Jesus tem falado comigo todos os dias da minha vida. Coloque lenha no altar, para que o fogo no altar não se apague. Não se esqueça, o que mais Deus quer te dar nesse tempo, nessa geração,
É o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos impactar esse mundo e anunciar a esse mesmo mundo que Jesus está voltando. Eu vou cantar uma canção. E essa canção fala de um lugar especial lá na nossa casa, no nosso cantinho com Deus, que Deus quer te buscar. Eu não sei como começou o seu ano, mas Jesus quer se apresentar a você. Na sua sala, no seu quarto, no seu lugar secreto. Deus está te esperando, então não saia dessa vigília e deixe as coisas continuarem como estão. Muda por você, por sua família e porque tem um reino especial preparado para você. Enquanto você escuta essa canção, tome uma decisão no seu coração.